Meus amigos santistas, o Santos até tentou perder, mas o futebol e o Botafogo não deixaram. Que partida tenebrosa do Santos, apesar do empate e apesar da baita atuação do moleque Souza, que tava pedindo passagem, né, Vojvoda? Apesar disso, o Santos fez um jogo tenebroso, o empate foi bom, poderia ter sido ainda melhor se o Santos não tivesse pelo menos perdido pro Vitória, né? Porque se tivesse no mínimo empatado, que já seria um resultado ruim, o Santos estaria com 5 pontos de vantagem pro Vitória. Mas uma partida péssima do Santos, um time patético, um time que erra, um time infantil, e que apesar desse resultado, não dá tantas esperanças pro torcedor pra próxima partida contra o Fortaleza, porque o Santos hoje com a bola foi tenebroso. O Santos errou lances infantis, que nem em escolinha você vê a molecada errando. E aí, Gabriel? E uma rodada que foi ruim, poderia ser péssima, né? Porque o Corinthians salvou a gente, né? Aí tem que ser falado. O Corinthians venceu do Vitória, o Fortaleza venceu do Flamengo, como você falou agora há pouco, e o Atlético, que estava acima da gente, venceu também. Ou seja, mais uma vez a gente vai se afundando, e vai se afundando por conta própria. Porque esse resultado de hoje foi bom, entre aspas. Era para ser bom, porque o Botafogo é outro time. O Botafogo é muito melhor, é muito mais time. Empatar com o Botafogo em casa não é desastroso. Desastroso é perder pro Vitória em casa. Do jeito que foi. Isso é desastroso. Aí esse tipo de resultado define campeonato. Então a gente tá na merda por conta própria. E os jogadores é isso aí, né? O time do Santos é isso aí. Eu queria falar um negócio, ó. Senhor Vojvoda, estratégia aí, ó. Faz uma estratégia. Todo treinamento do Santos tem que ser amistoso. Chama aí Portuguesa Santista, Jabaquara, porque com certeza o nível do treinamento vai melhorar. Se o Santos jogar com os jogadores do próprio Santos, o nível é baixíssimo. Deve ser horrível. Né? Enfrentar os caras que jogam, com todo respeito a Portuguesa Santista do Jabaquara, Série C, Série A50 do Paulista, com certeza o nível é maior do que esses cabaços que tá aí vestindo a camisa do Santos hoje. E falando de jogador, Gabriel, o jogador gosta muito de falar que, ainda mais na situação que o Santos tá, né, faltando aí 9 rodadas pro Santos completar o campeonato, eles gostam de falar que cada jogo é uma final. Só que como é que o time do Santos entra no jogo de hoje contra o Botafogo, que é uma final, errando com 15, 20 segundos de jogo? Aquela falha do Adonis Frias foi patética. O Igor Vinícius e o Adonis Frias foram muito mal. Agora eu te falo, como é que o time do Santos tem tantos erros de atenção? A gente não tá falando aqui de vontade, a gente tá falando de atenção. Contra o Vitória é a mesma coisa, o Santos cometeu um erro patético e em outras partidas também. Como é que o Santos considera uma partida dessa como uma final? O Santos sabe que precisa somar pontos e tem um erro desse com tão pouco tempo de jogo. Como é que pode o time se comportar de uma maneira tão infantil? Já não basta errar passes bobos. Além disso, o time do Santos consegue estragar praticamente toda a estratégia do Vojvoda por causa de um gol no começo. O time do Santos conseguiu tomar um gol com pouquíssimos segundos, cara. A desatenção dessa equipe impressiona. E o Adonis Frias, o Adonis Fritas, né, que parece estar fora de forma, ele vem tendo partidas tenebrosas. Inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro, outro erro primoroso do Santos, que aquela partida o Santos poderia ter ganhado. O Santos jogou pra ganhar aquela partida. Teve o erro do Zé Ivaldo e teve o erro do Adonis, que a gente considerou que quando ele tava entrando, né? Que não marcou o pênalti no Neymar. Teve esse também. Que hoje também teve erro de então, hoje também teve. Mas, cara, o Adonis, a gente falou, pô, naquele lance lá contra o Atlético Mineiro, a gente falou, pô, ele acabou de entrar, né? Entrou no meio do jogo frio, então não vamos considerar. Ele errou ali o posicionamento, beleza. Agora, ele já errou em partidas passadas e hoje foi péssimo. Foi muito mal, cara. E esse primeiro lance resume um pouco dessa primeira passagem do Adonis, né, desse começo do Adonis no Santos, que vem sendo tenebroso. Tenebroso. Não, o começo do Adonis, a minha câmera desfocou de novo. Tá até o Santos não ajuda. Ninguém ajuda aqui, ó. Aqui, bom. Cara, o Adonis é mais uma partida ridícula pra mim. Eu já tô quase que cravando aí que não tem jeito também. É caso de sacrificar. É ridículo. É o zagueiro que toma o gol mais rápido do planeta, né? Tomou o gol mais rápido contra o Atlético e tomou o gol mais rápido aí contra o Botafogo hoje, né? Entrou, tomou gol. É impressionante, assim. E eu já tava pra vir aqui nessa live e tacar pedras em Gabriel Brazão, porque meu limite com ele já bateu. Bateu no jogo do Vitória, bateu o limite. Pra mim tinha acabado os créditos do Brazão. Eu acho que ele saiu mal no primeiro lance. O segundo ele não teve o que fazer, né? Foi um chutaço do Joaquim Correia, que o cara tinha 50 jogos no Botafogo, não tinha um gol, uma assistência, e com a gente fez 2, né? Virou o Soares no auge.
Não, e o lado direito defensivo do Santos foi uma mãe hoje, né? Não, o lado direito é Igor Vinícius e Adonis Frias junto ali, né? Aí o que podia dar, né? É isso aí. E só que o Brasão salvou a gente, essa é a realidade. Mais uma vez, fez uma partidaça hoje o Brasão, conseguindo apagar aí, ajudar um pouco na imagem do Adonis, porque pra mim, assim, não dá, velho. O Adonis Frias é muito fraco. O Alex Duarte também, eu tenho minhas dúvidas, não me agrada muito. Também. Tem um lance ali, né, Gabriel, no meio de campo, que ele deixa... Ele faz uma falta totalmente besta no cara ali, toma um amarelo besta. Não, e outra, ele toma bola em profundidade com muita facilidade. Ele é muito lento. Né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ele toma todo o jogo, ele toma direto. Inclusive, no último jogo contra o Vitória, o Luan Pérez salva ele no lance final lá. O cara ia sair no contra-ataque, ele já não aguentava mais. Fraquíssimo, Adonis. Fraquíssimo. Cara, me preocupa muito. Se o problema dele é físico e ele vai melhorar, beleza. Tá ligado? Mas o que ele apresentou até agora, desde que foi contratado até aqui, é que é um jogador tenebroso. Do mesmo nível de Zé Ivaldo. Ou até pior, hein? Do mesmo nível de Luizão. Até pior, hein? Mesmo nível, pode ser também, entendeu? Então, assim, mais uma contratação que não veio pra ajudar em nada. É complicado, cara. E o Santos gastou dinheiro, né? O pior de tudo isso é que o Santos gastou pra ter esses dois zagueiros que até agora não agregaram em nada. Assim como o Bilal, que não aparece mais no time titular, né? Que não aparece nem sequer entra em campo, né? Aí cara, é complicado. Tem uma frase do Mussetti que eu acho que é bem isso mesmo. O Vojvoda basicamente colocou o Bilal naquele jogo pra falar pra torcida. Viram? É isso aí que trouxeram. Pronto, já era. E não dá pra entrar. Só que também o problema não é esse. Tudo bem, o Bilal não dá. Foda-se o Bilal. A gente já sabia que o Bilal era grosso, né? Agora, quantas partidas mais precisa entrar Tiquinho Soares pra entender que ele não dá? Não dá, velho. Melhor pegar um moleque da base. Pega, sobe alguém da base, pelo amor de Deus. A gente sabe que não tem banco. Ele também vai fazer o quê? Não tem pra quem colocar. Então traz gente da base, pega do sub-20, bota pra jogar, velho. Era pra estar o Luca aí. O Tiquinho vai entrar e não dá? Exatamente, né? Isso aí é que fez gol de novo, hein? Fez gol de novo na semana, hein? O Luca lá. Isso aí. Complicado. E pro senhor Língua Presa foi uma grande negociação. Então. O Santos tá pagando mais de 1 milhão por mês pro Tiquinho. Ou seja, nesse um ano quase que ele tá aí no Santos, já se vão mais de 10 milhões, né? E aí, o Santos vendeu por 10 milhões de euros, que tudo bem, né? Tem essa equiparação de euros para reais, mas o Santos tá gastando uma grana no Tiquinho Soares, uma grana que não tá voltando em nada, né? Só tá sendo jogado o dinheiro no lixo. E salva o que eu vou falar aqui. Vai acabar a temporada, o Tiquinho não vai ficar no Santos. Acho nem difícil, hein? O Santos vai tentar despachar ele de qualquer jeito. Se bem, Gabriel... O Tiquinho vai arrumar um contrato no Chipre. Se bem que o Santos, ele tem dificuldades, vai arrumar Exatamente. Mas ele vai arrumar contrato não conseguiu sair. Nem na Série B o Tiquinho serve. Essa é a realidade. Hoje ele é um jogador aposentado. Então assim, ele vai arrumar contrato nessas ligas C aí. E o Santos tá pagando 1 milhão pra esse cara. Vamos aqui rapidinho, jogador a jogador agora. Você que tá vendo o vídeo, comenta aí também, desabafa, pode desabafar que hoje... A fase do Santos vem sendo tenebrosa. Gabriel Brasão, a gente já falou, né, Gabriel? Foi uma boa partida do Brasão, salvou apesar das... Salvou. Talvez do primeiro lance ali. Eu vou dar uma nota 6,5 pro Brasão, tá? Eu vou de 7 pro Brasão. Acho que ele foi bem... Eu não considero uma falha dele no primeiro lance, mas acho que ele poderia ter catado ali, né? Mas... Eu acho que ele salvou e falhou no primeiro lance, e falhou contra o Vitória, 6,5 pro Brasão. E assim, eu entendo completamente a fase que ele tá passando com o pai dele, tá? Mas assim, na situação que a gente precisa ter psicológico e jogar bem. Não dá pra ficar falhando todo o jogo, não. E Adonis Frias é menos 10. O Adonis Frias foi péssimo. A gente já falou aqui um pouquinho. O Adonis Frias Fritas, né? Acho que cabe mais esse apelido pra ele. Tá péssimo, tá muito mal, tá deixando muito espaço. Tá pavoroso, cara. Tá pior que o Zé Ivaldo, tá talvez pior que o Luizão. Tá dando mais preocupação que o Luizão. Você viu no Premiere, eu assisti na Globo, o Luiz Roberto rasgou uma seda pra Adonis Frias num lance, no finalzinho ali. Uma bola na área, acho que é desse Cris Ramos, ia subir. E ele, tipo... Não deixa o Cris Ramos subir. Não era o Cris Ramos, era um outro cara, acho que veio do banco. O cara não sobe, a bola passa e vai pra lateral. Não sei se você lembra esse. Eu vou Arthur Cabral. Ele não deixa o Arthur Cabral subir, a bola passa. Aí o Luiz Roberto falou assim: que aula do Adonis Frias de como marcar cruzamento. Não marcou a bola, marcou o jogador. Que aula do Adonis. Falando assim, pô, uma ele fez, né? Mesmo assim, menos 10. Falhou no lance primordial. Muito mal, muito mal. Em 20 segundos, tomar o gol, não tem como. Desmontou toda a proposta do Vojvoda, e além disso, né, se ele só tivesse errado, não, ele foi errando durante a partida, e os ataques do Botafogo vieram todos pelo lado ali direito do Santos, com o Igor Vinícius e Adonis Frias falhando muito, cara, foi pavoroso a partida dos dois defensiva, tá ligado? O Igor Vinícius, ofensivamente, tentou uma coisa ou outra, também não conseguiu, mas defensivamente, péssimo. O Alexis Duarte, Gabriel, acho que teve aquele lance no meio de campo, que ele acaba errando, né, que ele faz uma falta besta, que toma amarelo, e até por isso ele acaba sendo sacado no segundo tempo, mas também, pra mim, não traz confiança, é um zagueiro que meia boca até agora, não é porque ele é de seleção do Paraguai que vai falar muita coisa, até porque o Paraguai é meia boca,
e até agora não provou nada. A gente tem o Gustavo Gomes, por exemplo, do Palmeiras, né? Que é um zagueiro de seleção jogador, paraguaia, né? mas é um cara, né? É um cara bom. Jogador. O Gustavo Gomes foi jogador do Milan, pô, né? O Alexis Duarte, assim, cara, ele ainda não dá pra saber muito, porque não joga, mas me preocupa o cara ser de seleção paraguaia, estar competindo a vaga com Adonis Frias e ser reserva dele, então isso já diz muita coisa. Eu vou dar o benefício da dúvida pra ele, porque a gente sabe que quando o jogador chega no meio de uma temporada, vindo de uma outra liga, nunca tinha jogado aqui no Brasil, então tem essa questão de adaptação. Então eu tiro... Agora o do Adonis já tá dando pra ver que vai um pouco além, vai a questão física e a questão também técnica, né? O Alexis ainda não passou muita confiança. E ele ainda faz umas coberturas boas, dá uns botes, então. Assim, ainda é um pouco melhor que o Adonis, aparentemente, tá? Mas isso também não ajuda muito. Nota 5 pro Alex. Pra mim, o Luan Pérez foi o melhor da zaga hoje. Nota 6 pro Luan Pérez aí. Eu acho também. Acho que o Luan Pérez não se dificultou no jogo, né? Não ofereceu perigo pro Santos. Ele conseguiu fazer um jogo conciso ali, né? Ele foi regular. Também não se destacou muito, mas os ataques, como a gente falou, vieram pelo lado direito. Igor Vinícius, partida péssima, né? Do Igor. Ele tem dificuldades com a bola. A lateral direita tá com uma urucubaca. Enterraram tem um cemitério indígena na lateral direita do Santos, desde que Vitor Ferraz foi embora. Né? Então é isso. Então, é difícil. E aí vem o Mike, né? Se a gente pensar, no próximo jogo põe o Mike. A mesma coisa. Talvez coloque o Sherman, então, né? Porque detalhe, realmente... Então, assim, a gente tava aqui matando o Sherman durante o começo do campeonato. Critiquei muito. Não acho que tá pronto, eu acho ele horrível. Sim. Mas assim, ele é do mesmo nível que esses caras aí. Se não for um tico melhor ou um tico pior. Então, e ofensivamente, eu acho que ele é um pouco melhor, tá? Exato. Então, assim, ele é melhor que o Mike. Eu posso cravar, o Sherman é melhor que o Mike. E ele talvez seja no máximo o nível do Igor Vinícius ali. No mínimo, ele é do nível do Igor Vinícius. Cara, agora que pela esquerda, o grande nome do jogo é até a capa do vídeo. O Souza. Se o Santos tem uma esperança para esse resto de campeonato, faltam 9 partidas, essa esperança surge do Souza, que infelizmente não estará na próxima partida contra o Fortaleza. Uma partida onde o Souza seria muito importante, porque o Santos vai precisar quebrar a defesa do Fortaleza. O Fortaleza deve vir, assim como o Vitória veio aqui, por uma bolinha. E nessa partida, o Souza seria muito importante, cara. A gente viu hoje que o Santos só conseguiu esse empate por causa do Souza. Ele foi bem defensivamente, fez o primeiro gol ali, foi muito bem. Ele subiu na área e se aproveitou muito bem da defesa do Botafogo. Um cruzamento totalmente cagado, acho que foi do Igor Vinícius, né? Mas o Souza conseguiu se aproveitar, fez o gol e sofreu o pênalti, foi muito bem. O Souza é a esperança do Santos. Inclusive, o cartão amarelo é injusto, tá? Acho que não foi pênalti, mas também não achei que foi simulação. Pênalti. Injusto. E outra, o gol que ele faz, o Escobar não faria. Aí a gente fala bem do Escobar aqui, mas o Escobar não tem essa leitura que ele teve de avançar. Souza, excelente jogador. É uma pena que tá aí mais um jogador que tá nesse catado desse time e vai ser rifado ao final do ano, pode ter certeza, tá? Não contaremos com o Souza na próxima temporada, isso você pode ter certeza. Infelizmente não vai conseguir jogar. Também me impressiona um cara que não joga quase nunca já ter 3 cartões amarelos. Isso também me impressiona, viu? Que ele chegou a ter uma sequência com o Kleber, né? Tem isso também. Aí ele ficou bastante no banco nesses últimos jogos. Mas, cara, eu acredito que o Souza vai fazer muita falta nessa partida contra o Fortaleza. O Santos, ele hoje conseguiu usar bastante o Souza pela esquerda. E a gente já tem limitações com o Guilherme. O Escobar, ele é muito limitado na parte ofensiva, a gente já fala. E no jogo contra o Fortaleza, o Santos vai precisar propor o jogo. E a gente viu que o Santos, a cada jogo, isso daí fica cada vez mais comprovado, que o Santos, ele tem dificuldades de criar jogadas. Ele tem dificuldades de ficar com a bola no pé e de conseguir levar perigo ao adversário. E o Souza é um desses jogadores diferentes, tecnicamente, que pode levar perigo tanto com cruzamento, com passe para trás, com chute. E é um cara que vai fazer muita falta nessa partida contra o Fortaleza. E o Escobar, cara, que a gente não critica aqui tanto, né? A gente não é o maior crítico do Escobar, a gente sabe das limitações dele, mas acredito que não é uma partida para ele essa partida contra o Fortaleza, só que acho que vai ser o escalado. Eu tentaria até o Vinícius Lira, talvez. Precisa de mais ofensividade essa partida contra o Fortaleza. A gente precisa explorar mais essa lateral aí. Com certeza. Inclusive, eu testaria Souza de ponta, tá? Então. Se a gente tivesse talvez um pouco mais de fôlego na temporada para poder testar, né? Que seria uma delícia. Que saudade de ter fôlego na temporada para poder testar a peça, né? Daria para testar o Souza de ponta no lugar do Guilherme, porque eu acho que ofensivamente ele vai muito bem, inclusive melhor que o Guilherme. Então, até mesmo na partida de hoje, é que ele saiu, pelo que o Mussetti falou, ele saiu porque ele pediu.
Mas eu acredito que se ele não tivesse pedido, eu até colocaria o Escobar na lateral, porque o Souza já tava com amarelo, e colocaria ele na ponta, porque ele tava muito bem ofensivamente e poderia trazer perigo, né? Assim como tava trazendo. Cara, João Schmidt, Gabriel, pra mim foi bem mais ou menos, é um volante pesado, meia boca, não pode ser capitão do Santos. O pessoal até reclamou, ele não pressionou ali quando o Lautaro sofreu falta. Eu vi ele pressionando um pouquinho. Não foi aquela pressão assintosa, mas ele foi ali reclamar sim. Só que é um cara que não tem uma personalidade forte. Pra mim não pode ser capitão. E também no meio campo não agrega muita coisa. Personalidade forte, o Adonis Frias é horrível jogador. Mas sim, você vê que ele é um cara de mais, né, imposição. João Schmidt não tem essa imposição. Eu acho que o Zé Rafael talvez seria interessante. Faz falta, hein, Zé Rafael, hein? Eu acho ele um pouco mais ativo, assim. Ou o Luan Pérez, cara. Talvez o Luan, sabe? Não acho também, o Luan não acho também uma pau mole, assim. Mas melhor que o Schmidt. Talvez. Seria. Melhor que acho que o Brasão, talvez. Esse é o grande problema, nosso time é de pau moles. O Brasão formado por Brasão moles, reclama. Formado por bunda mole. Tanto é que o Brasão tomou um amarelo reclamando. Pra mim, o capitão tinha que ser o Brasão, é o que representa mais o time do Santos na vontade. O problema de goleiro-capitão é que agora só o capitão pode falar com o árbitro, né? Então o goleiro não tem essa dificuldade, né? Tem esse ponto. Só tem bunda mole nesse time também, enfim. Complicado. João Schmidt, qualquer coisa, vai, nota 5 pro João Schmidt aí. Bom, Roleiser, partida ruim péssima, hein? Péssima. Acho que se equiparou hoje é o Guilherme, talvez. É que o Guilherme tem mais dificuldades com a bola, né? Hoje o Guilherme mostrou muitas dificuldades, mas o Roleiser hoje errou praticamente tudo. Teve um lance bom que tu até falou aqui antes da gente gravar, que ele arma um contra-ataque justamente pro Guilherme, que depois erra. Mas fora isso, cara, partida péssima do Roleiser, apagado, mal fisicamente e tomando decisões erradas e muitas vezes não chamando o jogo pra si, algo que a gente às vezes sente falta no Roleiser. Cara, ele fez um lance da hora, um lance bom, que foi aquele... num contra-ataque, numa bicuda pro alto lá, que ele domina a bola inesperada e faz uma virada excelente pro Guilherme. Pronto, esse foi o jogo do Roleiser. O resto eu acho que errou tudo. Partida fraca, mais uma partida fraca do Roleiser, vem se tornando comum. Tem que ver se ele está lesionado, se ele está no sufoco, ou se isso já tá virando, né, uma má fase, de fato, dele. E precisa tratar isso aí, porque a gente sabe que qualidade ele tem. Só que está fazendo mais uma partida ruim. O Roleiser não dá pra defender. Pra mim, nota 3, 2. Nota 3, 2 também. Vitor Hugo, cara, também foi mal. Bem mais ou menos. É um cara que eu acho que ele pode agregar ao Santos, ele tem qualidade, mas hoje, assim como todo o meio campo do Santos, foi mal atacando e foi mal defendendo. O Santos deixou muito espaço, o Botafogo também estava dando muito espaço pro Santos, e o Santos estava dando muito espaço pro Botafogo. Então uma partida ruim pra mim do Vitor Hugo, uma nota 4, foi bem mais ou menos, não ajudou muita coisa, mas é um cara que eu acho que agrega mais do que muitos jogadores. O Barreal também fez uma partida bem mais ou menos, fez o gol, fez Guilherme Paulistão like. Nota 5,5? Nota 5,5 porque fez o gol de pênalti, bateu muito bem o pênalti, hein? Porrada bateu muito bem, muito bem. Nota 5,5. Lautaro, Lautaro a gente precisa de uma coisinha. Lautaro, se fosse atleta de atletismo, de esforço, atleta de esforço, né, coach, né? Coach se futebol não precisasse da bola, né? Nossa, ele era camisa 10 craque do time, né? Mas o problema é que com o trato da bola redonda ele tem uma certa dificuldade, né? Ele não trata bem ela. É difícil, viu, velho? É difícil. Mas eu vou te falar, entre ele e o Tiquinho, tem que morrer com esse cara correndo aí no campo aí, pelo menos é engraçado de ver. Ele se matando. Ele fica, pra lá e pra cá. Aí a bola pinga na frente dele, ele domina, ele se baralha com a bola, perde a bola, aí ele volta. Cara, é muito engraçado ver esse cara jogar bola, velho. É impressionante a qualidade de contratação que esse clube tem, viu? Então, até agora a janela do meio de ano do Santos vem sendo tenebrosa, né? Lautaro, que ainda é o melhorzinho, mas carece muito. Bilal, Alexis Duarte e Adonis Frias, que vem sendo talvez a pior contratação do Santos até agora. E ainda tem o Ilharão, que foi lá em julho, mas, né, faz parte também. Então, até agora é uma janela tenebrosa do Santos, tá? Que não ajudou em nada. Bem mais ou menos. Tem o Vitor Hugo também. A entrada do Ilharão hoje, inclusive, ele erra de uns momentos que eu mais estressei, que foi no finalzinho, que ele vai dar um passe pro Igor Vinícius, ele enche o pé, a bola sai do outro lado, o Igor Vinícius também já tava morto, né? Outro morto. Eu xinguei muito o Ilharão também nesse momento, viu? Também não sei aí. Bom, quem entrou? Talvez Tiquinho, mais ou menos ali o Cabageiro. Os mais ou menos o Cabageiro ali foi uma nota meio ali, pouco fez também. Escobar também ali, defensivamente não foi mal, conseguiu entrar no meio da partida e não fazer cagada. Agora, o Ilharão pra mim foi mal pra caralho. Tiquinho Soares, a gente falou aqui, aposentado. Foi péssimo. Não dá, Tiquinho foi muito mal. O Tiquinho não consegue um contrato na Série B, gente. Escuta o que eu tô falando. Ele vai armar pra Chipre, pra Cabo Frio. Vai jogar o Campeonato Carioca no Cabo Frio. É verdade. Ele tem que Cabo Friense. lado aí, velho. Tá ligado?
O William Arão foi mal. E o senhor Guilherme, eu vou poupar salivas, porque eu sempre xingo o Guilherme aqui, tá? Mas só vou falar uma coisa. Ele matou 3 contra-ataques. Nossa, foi péssimo. Hoje. Eu me irritei muito 3 claros. Inclusive um que me estressou muito, que foi um começo de contra-ataque, ele puxa a corrida, o Lautaro corre sozinho embaixo. Tudo bem que era o Lautaro, mas assim, ele tava livre, né? Ele tinha que tocar pro Lautaro. Ele não olha em nenhum momento. Se você vê, eu fiquei bravo durante o coisa, que eu falei, pô, não é possível que ele não viu o cara. Na gravação você vê que ele não olha, ele é um cavalo. Ele corre assim, ó. Ele se atrapalha todo com a bola. Ele não vê, ele não... Desengonçado com a bola. Horrível, né? Mas enfim, por favor, brilhe vídeo sobre Guilherme Amado. Cara, o Guilherme, eu não vou nem falar muito também, porque a gente já pegou muito no pé dele, eu já tô cansado. No jogo de hoje, ele me estressou muito, assim como todo o time do Santos, tá? Só que ele consegue entrar, ele consegue não adicionar nada ao time do Santos, né? Ele consegue piorar ainda mais e atrapalhar os contra-ataques que o Santos tinha, né? Porque o Botafogo se lançou para ataque, o Santos teve algumas oportunidades de tentar. E o Guilherme conseguiu matar praticamente todas, assim como o Roleza também foi muito mal. Né? Que o pessoal gosta de falar, vocês gostam do Roleza. Também foi muito mal. Mas o Guilherme conseguiu atrapalhar bastante. E o Tiquinho, se o Tiquinho é jogador, eu também sou. Eu acho que é polêmica até aqui. O André Balada, que hoje em dia anda flertando com o Santos, né? Na brincadeira ali como, né, ex-jogador que jogou aqui. O André Balada jogaria mais que o Tiquinho, tá? Não tô pedindo o André Balada, mas é só uma afirmação. Hoje jogaria mais que o Tiquinho, fora de forma, sem treinar. O André Balada, se tu pegasse ele da Globo, ali, ele tá ali fazendo a transmissão, fala, André Balada, entra aí no campo. Ele joga mais que o Tiquinho. Hoje, eu acho que é o mesmo nível. E isso já preocupa, porque o Tiquinho é um atleta que está em temporada. Então você falar que um cara que tá aposentado, que não foi um craque da bola, o Tiquinho em carreira foi muito mais jogador do que o André Balada. Muito mais. Mas assim, o Tiquinho em temporada, se equiparar um cara que tá aposentado, já é preocupante. Então, pra mim, é assim, é o mesmo nível. Seria o mesmo nível. Pegar o André Balada ali, ó, de comentarista lá, entra. E o Tiquinho no banco. De outra posição, tá? Outra posição. Eu não vou lembrar de um atacante. Elano tá comentando e falar pra ele entrar. Melhor que o meio campo todo do Santos. Ele joga mais que o melhor meio campo inteiro do Santos. Aposentado. Tirando o Zé Rafael, tá né? Bom? Tirando o Zé Rafael. Aposentado, ele joga mais que todos. Cara, é isso. O Santos, o próximo jogo é segunda-feira, né? Próxima segunda-feira, não essa que tá vindo agora. A outra contra o Fortaleza. Vai ter uma semana de treino, né? Vamos ver como é que vai ser. O time do Santos que vinha evoluindo com o Vojvoda, não tá mais acontecendo isso, né? Nos últimos jogos não houve evolução. A gente precisa citar aqui, quando a gente gravou o vídeo curto do Vitória, ficou vago, né? É ridículo a quantidade de cruzamentos na área que o Santos Futebol Clube tem pro jogo. É verdade. Né? Inclusive, a gente tava comentando isso e tava se estressando comentando. Na hora que a gente comentou isso, na transmissão da Globo, o Murilo Tauro traz a informação de que o Vojvoda tava puto com os cruzamentos, falando pro time parar de cruzar. E na hora que ele cita a frase para de cruzar, o Santos cruza e sai o gol. Mas não quer dizer muita coisa, porque a gente tá cruzando 50 vezes por jogo e não tá dando em nada. Mal. Nossos jogadores têm meio metro de altura, velho. A gente toma gol. Talvez no cruzamento vocês façam gol, porque na zaga é o Santos Futebol Clube. Que nem eu falei aqui. Se pegar um amistoso contra o Português Santista, vocês não vão fazer gol de cruzamento nem no treinamento. Como vocês não fazem no jogo. É horrível. Cara, me estressa, eles pegam a bola na ponta e cruzam na área, aí o zagueiro tira. E é isso, o ataque do Santos aí o Tiquinho entrou, de fora. O Tiquinho, a gente tem as nossas críticas, né? O Tiquinho entrou, a gente tem nossas críticas ao Tiquinho, é um jogador praticamente aposentado, mas ele praticamente não jogaram a bola na área. Talvez a única coisa que ele fosse útil ali hoje. E se jogar, é capaz de ele também não fazer nada, mas pelo menos ele é mais alto que todos os jogadores ali do Santos. Os caras estavam fazendo chuveirinho na área, com um bar real dentro da área, bar real, rolês ali no pé da área, e o Lautaro que deve ter uns 76. Que não sabe cabecear, não sabe nem chutar, vai saber cabecear. O Barbosa, 1,90 de altura. Aí tu quer fazer... Pô, velho, pelo amor de Deus. Tanto que o cruzamento que o Santos teve não foi bem um cruzamento de cabeça, né? Foi uma bola que veio no chão e o foi uma bola, chegou. Então... Uma bola que caiu ali, uma bola cagada, né? Um cruzamento totalmente cagado. Bom, cara, o jogo da vida do Santos é essa partida contra o Fortaleza, né? O Santos já teve um jogo importantíssimo contra o Vitória e pipocou. Já teve outras pipocadas na temporada, mas essa do Vitória foi a maior até agora. E o Santos pega um Fortaleza que vem embalado, porque ganhou do Flamengo em casa, 1-0. E o Santos provavelmente terá muitas dificuldades contra o Fortaleza. Tomara que o Vojvoda consiga fazer uma mudança, a gente torce, mas a previsão é que o Santos tenha muitas dificuldades contra o Fortaleza, que deve vir aqui fechado, procurando uma bolinha, e que o Santos, ainda mais, sem a presença do Souza, que está suspenso, o Santos vai ter dificuldades contra o Fortaleza, porque é um time que tem pouca criatividade, é um time que
tecnicamente carece muito. O Roleiser, que é o jogador mais técnico hoje do ataque, não tá em um bom momento, não tá conseguindo chamar a responsa e quando tenta, tá errando muito. O Guilherme, além de ser ruim tecnicamente, tá sem confiança. O Lautaro é o Lautaro. O Barreal até consegue aparecer uma partida ou outra, tomara que essa do Fortaleza ele consiga. Cara, mas o Souza, ele vai fazer muita falta. Nessa partida contra o Fortaleza, eu utilizaria o Vinícius Lira, porque o Santos precisa de mais profundidade ali pela esquerda. E talvez até o Sherman na direita, porque o Igor Vinícius vem fazendo partidas ruins. O Mike, quando entrou, foi mal. Então, dá oportunidade pro moleque. Vai que ele faz uma boa partida, né? Mas é isso, Gabriel. Preocupa a tabela do Santos. O jogo da temporada pro Santos agora se tornou essa partida contra o Fortaleza. Porque se o Santos perde esse jogo, o Santos continua com 32 e o Fortaleza vai a 30. Fica 2 pontos do Santos. Então, E se o Vitória ganha, do o Cruzeiro Vitória então. sai E o Santos é da ultrapassado. zona de rebaixamento, o Santos entra e vai ficar ali. Agora, E pensando assim, na lógica, tá né? pedindo, o Santos tá pedindo, então. né? Sim. Esse é o problema. Tá Mas implorando pensando na lógica, né, da questão das grandezas dos times e também pensando no mando de campo que às vezes pesa, por mais que o Santos nesse ano não esteja fazendo com que esse mando pese. O Santos joga em casa contra o Fortaleza, então vamos dizer, 3 pontos, seria no caso, né, pelo que a gente conhece do Santos, das antigas, não desse Santos, mas né, pelo tamanho do Santos, e o Vitória joga fora de casa contra o Cruzeiro. Ou seja, se o Santos ganha, o Santos consegue uma gordura do Fortaleza e do Vitória, ou seja, já respira muito na tabela, né? Hoje tá a 2 pontos, não, 1 ponto, né, do Vitória, fica a 4. Então, só que o problema é o seguinte, é a lógica que o Santos gosta de ir sempre contra a lógica, né? Então, eu tô com expectativa 0 pra essa partida. Também. Que o Santos pode ainda perder mais esse jogo, tá? Ainda mais por esse jogo de hoje. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Santos perde esse jogo contra o Fortaleza, tá? Sendo sincero aqui. O Santos ganhou, mundo das maravilhas. O Santos ganhou e o Cruzeiro ganhou, o Vitória se fudeu. Beleza. O Santos vai enfrentar Palmeiras, Flamengo e Palmeiras de novo. Ou seja, o Santos tem 3 partidas que, em teoria, é 0 pontos aqui, né? Na basezinha, assim, olhar a seco, é 0 pontos. O Vitória vai ter 3 chances de passar muito o Santos. Tá? Eu não sei quais são os jogos do Vitória, se vai ser também pedradas, mas assim, o Santos vai enfrentar são jogos difíceis. 3 vezes seguidas, os melhores times do Brasil, pô. O Vitória tem jogos, tem confrontos diretos, né? Tirando esse jogo contra o Cruzeiro. Eita, não vai estar indo. Ele vai jogar contra o Inter. Aqui, partidas. Ó, vai jogar contra o Inter. Botafogo em casa. Ele tem 2 jogos em casa. Inter e Botafogo. E o Cruzeiro fora. Ou seja, quando, ó, aqui o Santos vai jogar contra o Palmeiras. O Vitória pega o Inter em casa. Não, aí, aqui o Santos joga contra o Flamengo. O Vitória joga em casa, o Santos joga fora contra o Flamengo. O Vitória joga em casa contra o Botafogo. Ou seja, se o Vitória... vamos pensar aqui. O Santos ganha do Internacional. Então, não, vamos pensar que o Santos ganhou o jogo contra o Fortaleza e o Vitória perdeu pro Cruzeiro. Aí fica 4 pontos. O Santos perde pro Flamengo e o Vitória ganha do Inter, volta a 1 ponto. E aí, se o Santos perde pro Flamengo e o Vitória ganha do Botafogo... Não, primeiro é o Palmeiras, né? Eu troquei ali. No jogo contra o Inter, que o Vitória vai ter, é o Palmeiras. Aí se o Santos perde, fica 1 ponto. E aí se o Santos perde pro Flamengo, que é o próximo jogo, e o Vitória ganha do Botafogo, aí o Vitória fica 2 pontos à frente do Santos. Ou seja, o Santos precisa ganhar essa partida contra o Fortaleza e ainda tentar fazer um milagre aí, ou até torcer pelo Inter e pelo Botafogo. Repito o que eu falei no começo do vídeo. Essa situação foi o próprio Santos que se colocou. O Santos, se ajoelha e pede, implora para ser rebaixado, implora. E é isso que me dá raiva. Não é um time que a gente vê que tá ali embaixo na zona de rebaixamento, tá brigando para sair. Não. O Santos tá lutando a favor, como diz o Musset, tá lutando a favor para cair. E aquele ano que caiu foi a mesma coisa, porque o Santos, na última rodada, ele só precisava do empate, cara. E o Santos conseguiu perder na Vila. O Santos só precisava de ganhar, se não me engano, era 3 ou 4 jogos. Ah, sim, no final. Durante o campeonato, no final. Uma vitória. Conseguiu. Não, mas o que mais me revolta é o último jogo, que o Santos era, entre os times que poderiam ser rebaixados, era o que tinha menos chance e conseguiu ser rebaixado. E conseguiu, exatamente. Então, bom, assim, cara, é isso. Tá aqui, tá pedindo pro Celso pra cair de novo. Então... Mais um desabafo aí nosso, a gente já tá cansado da situação, o Santos já tá cansando a gente. E é isso. Comenta aí o que você achou da partida. Eu já nem sei mais, tá? Até o próximo vídeo. Falou.